Pai do Senhor, igreja. Amém? Vamos ficar em pé? Quarta-feira abençoada, quarta-feira maravilhosa, que Deus separou para nós estarmos na casa dele. Eu tenho certeza de uma coisa, ele tem algo especial para a minha vida e para a sua vida também nesse culto. Vou até repetir, Deus tem uma bênção especial para mim e para você nesse culto, nessa noite. Porque Deus é um pai amoroso e tem prazer em abençoar a sua igreja. Amados, nessa noite eu estou com a incumbência de trazer a palavra de Deus dentro dessa série de mensagens que o pastor Marcelo tem sido inspirado por Deus para deixar para nós refletirmos e aprendermos e crescermos. E coube a mim nessa noite a mensagem da parábola das 10 virgens, a parábola das 10 virgens, e nós vamos colocar o texto e vamos meditar nessa parábola durante esses próximos minutos. Assim sendo, fiquem atentos, porque com certeza temos algo a acrescentar, a agregar em nossa vida espiritual nessa noite. Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 13. 25 de Mateus, de 1 a 13. Eu vou ler essa parábola, vamos lê-la todos juntos, para que você já comece assim a se fixar dentro do que nós vamos refletir no texto sagrado. Diz assim a Bíblia Sagrada, vamos juntos? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e se fechou a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos orar a Deus para que o Espírito Santo fale ao meu e ao seu coração nessa noite, que possamos entender e aprender um pouco mais dentro dessa parábola. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos nessa noite de quarta-feira, Senhor, nesse culto de ensino, quando aqui a tua igreja, Senhor, está reunida, Senhor, para um único propósito, glorificar, exaltar e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, revela-se a nós nessa noite e que o Senhor cresça, que nós possamos diminuir, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, Deus abençoe o pastor Marcelo por essa confiança de nos conceder, mais uma vez, estar ministrando num culto que é de peculiaridade, normalmente dele, mas ele sim o faz, porque confia nos obreiros que tem ao lado dele. E assim sendo, igreja, nós queremos então refletir dentro do texto lido toda essa parábola. Lembrando a vocês que essas imagens ali não são a Nossa Senhora, tá? Não é a Nossa Senhora, só para lembrar, viu? É só um símbolo aí, né? Porque vocês notem que na figura estão umas mulheres castas, né? Umas mulheres com uma proteção ali,
num símbolo de pureza, enfim, vamos falar sobre as virgens, né? De virginidade mesmo, pessoas puras, né? Isso fala de pureza. Então, só para lembrar que não tem nada a ver com alguma coisa aí alusiva à idolatria. Então, nós temos essa parábola para refletir nessa noite, e essa parábola fala do casamento de um noivo com uma noiva. Não tem o nome de ambos, e muito menos a noiva também se apresenta. Então, essa reflexão ela é interessante porque ela é simbólica, tá? É uma simbologia onde nós vamos ter lições espirituais, tanto de ensinamento, quanto também de crescimento e, vamos dizer, em outras palavras, de advertência também. As parábolas, normalmente, elas são contadas de forma leve por Jesus, porque Jesus ele tinha toda a didática da história. O melhor dos preletores que aqui subiam, que pregar em qualquer parte do Brasil, jamais chegará a um dízimo da graça que Deus deu ao próprio Filho dele, que foi Jesus. Porque Jesus nunca usou de coisas assim, difíceis, mirambólicas, para que as pessoas fiquem com dificuldades de assimilar. Ao contrário, ele sempre usou de muita simplicidade, em todas as áreas, até na área do ensino. Tanto quando Jesus está ensinando essa parábola das 10 virgens, quem não entenderia naquela época, ou não entende nos dias de hoje, o que é 10 virgens? É natural que as virgens são moças que representam a pureza, e a gente, numa palavra adulta, que nunca tiveram relação sexual. Então, a virginidade é algo que sempre foi preservado nas culturas ao longo da história. Hoje, lamentavelmente, com o mundão aberto, não se fala mais nisso, a não ser em raras exceções. Porém, essa questão dessas 10 virgens, Jesus quer dar-nos um alerta, um ensinamento, onde nós vamos entender que nós devemos e precisamos estar modelados por essas 10 virgens. Porém, 5 nós teremos que nos equiparar ou viver uma vida tal qual 5 delas. Mas notem uma coisa, não se fala de 5 virgens e 5 supostas virgens. Se fala de 10. Quando você vai olhar para esse texto sagrado, você vai pensar o seguinte: nós estamos aqui numa igreja composta de, hoje, talvez mais de 100 membros presentes, mais 100 ausentes, ou 200 ausentes, 300, vamos dizer que sejam uns 500 membros aqui dessa igreja, que toma a Santa Ceia do Senhor, que veste uma roupa de crente, que porta uma Bíblia, que vem para a igreja, e todos congregam aqui com o pastor Marcelo, sob a sua liderança. Dentro dessas 500 pessoas, olhando no geral, são 500 crentes, 500 servos de Deus. Agora, na questão de obedecer, na questão da fidelidade, na questão da pureza, será que os 500 estão em pé de igualdade em relação à fidelidade a Deus? Ou será que haverão alguns desses que estão numa condição diferenciada em relação à fidelidade ao Senhor? A parábola vai chamar a atenção justamente disso, porque nós estamos todos aqui vestidos de crente, mas quem são e quais serão aqueles que estarão na condição dos prudentes, dos aprovados, dos que literalmente vão ser arrebatados? Eu vou usar essa palavra, ou serão salvos. Então, a parábola vai chamar-nos atenção nesse contexto.
a nossa posição em relação à nossa vida como cristãos. E aqui nessa parábola nós vamos encontrar uma simbologia. Eu gostaria que já passasse o primeiro slide aí para a gente analisá-la, como está no nosso slide. Aqui é uma visão geral, tá? São 5 pontos principais: as virgens loucas, as virgens prudentes, elas têm comportamentos semelhantes, foi aquilo que eu acabei de dizer, simbologia da parábola e aplicação e a volta de Cristo. Isso aí é todo o nosso, a nossa introdução na mensagem, tá? Então, vamos seguir para o próximo slide. Muito bem. As virgens loucas. Vamos começar com as loucas. Loucas tem a ver com o quê? Pinel, doido, devasso. Tem a ver com o quê, louco? Irmão, se você for no hospital de louco, você fica mais louco do que os loucos, porque é um comportamento completamente oposto ao comum da sociedade. Então, existe a loucura mental, mas existe a loucura comportamental. E aí vai falar, essas virgens loucas têm a ver com a loucura comportamental. E a igreja, ela é chamada pelo Senhor Jesus, ele a instiga a ser o quê? Ele orienta a igreja a ser o quê? Santa. A Bíblia diz, seja santo porque eu sou. Então, quando o Senhor quer que a igreja seja um diferencial do mundo, espera-se que essa igreja tenha um comportamento de igreja, de diferença. Ela não pode ser igual ao mundo. Então, essa loucura dessas virgens aí tem a ver com os crentes que não têm um comportamento que a Bíblia ensina. Porque isso tudo está escrito na Bíblia Sagrada. Quando nós falamos que as virgens loucas não vigiam, e essa questão da vigilância, nós estamos falando da vigilância, aquela vigilância muito necessária, porque qualquer um de nós estamos sujeitos a um momento ou outro a agir sem vigilância. Quando está falando de uma vigilância onde tem que se vigiar em tudo, em todas as áreas da sua vida. Essas virgens loucas também não oram. Elas não oram. Elas levam uma vida natural, uma vida comum, indiferente. Está acontecendo as coisas de Deus na casa do Senhor, e a pessoa está ali, ó. Não, isso aí é só ilusão, é um engano. Então, muita gente fica indiferente, não oram, ficam distraídos. Irmãos, a distração na nossa vida precisa ser muito acompanhada por nós mesmos. Temos que acompanhar as nossas distrações. O mundo quer te distrair. O mundo quer te iludir. O mundo quer te seduzir. Deus está me usando para falar isso aqui nessa noite. Ele quer seduzir você, ele quer te enganar, ele quer te distrair, porque o caminho do mundo é um caminho o quê? Largo. Então, quando você olha para as virgens loucas, elas têm esse padrão. Não vigiam, não oram, vivem distraídas. É o que eu falei. As parábolas são exortativas, tá, igreja? As parábolas não são sempre aquelas coisas que vai massagear nosso ego, vai nos dar aquela coisa. Sim, Deus vai operar nessa noite. Eu tenho essa palavra para você, tá? Fica tranquilo. Não que Deus não vai operar, mas você vai levar assim para você pensar a sua vida, tá? Você pensar a sua vida. Caminho largo. Caminho largo. A Bíblia diz que largo é o caminho que conduz à perdição, e estreito é o caminho que leva para... Então, igreja, nós estamos dentro de uma posição em relação a servir a Deus, onde nós só temos 2 escolhas. Ou caminho largo, ou caminho estreito. E eu vou ser mais pesado. Ou o céu, ou o inferno. 2 opções, não tem outro meio termo, não tem em cima do muro. Então, quando essas loucas têm esse comportamento, elas são candidatas assim,
diferenciadas para irem para o inferno, para não serem salvas, como de fato, no fechamento da parábola, se percebe isso, porque elas não entram nas bodas. E eu quero entrar nas bodas do Cordeiro. Quantos querem entrar nas bodas do Cordeiro? Diga amém. Você vai entrar nas bodas do Cordeiro, você vai herdar a vida eterna. Por isso você está ouvindo uma palavra como essa nessa noite, porque o Pai que nós temos nos ama. 1 Coríntios capítulo 16, 13, vai dizer o seguinte, vamos ver, vigiai, olha aí, estai firme, está tudo na Bíblia, igreja, vigiai, estais firmes na fé, não vacila não dá bobeira não dá abertura, brecha para Satanás não. Por quê? Você precisa se portar varonilmente, um cristão autêntico na presença de Deus, e se fortalecer. E o lugar de se fortalecer é na presença do Senhor. É no culto como esse que você se fortalece. A Bíblia vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nessa noite você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Porque nós estamos aqui justamente para isso, para refletirmos na palavra de Deus, temos instruções da parte do Senhor e sairmos daqui edificados pelo Senhor. Então nós temos que vigiar e orar. Mateus 7,13, vamos ver o que está escrito. Entrai pela porta estreita. Que tipo de porta que é? Estreita, não é larga? Larga, ampla, é estreita. Estreito fala o quê? De aperto, né? Então, você tem que entender que para entrar numa porta estreita, você tem certas dificuldades. Se for um pouquinho mais gordinho, então, né, irmão? Então, é aí que fica mais complicado. Agora, essa porta estreita tem a ver com a entrada do céu. A porta não é larga, a porta é estreita. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz o quê? A perdição. E muitos são os que entram por ela. Ah, irmãos, a maioria absoluta está entrando por esse caminho largo aí. Indo pelo caminho da perdição. Mas eu estou diante de uma igreja comprada, lavada, redimida no sangue do Cordeiro, que está entrando pelo caminho estreito, amém? Toma posse da palavra de Deus nessa noite. Você anda no caminho estreito, porque esse caminho largo não nos interessa. Não me interessa, irmãos, de verdade. Eu não estou aqui há quase 40 anos pregando o evangelho, sempre desse perfil que eu sou aqui, nunca mudei quase nada. Quem vê eu falando 30 anos atrás é a mesma pessoa. Porque eu sei para onde eu quero ir e para onde eu estou indo. Eu quero ir morar no céu. Eu quero continuar andando no caminho estreito. E acho que deve ser esse o propósito e a proposta de cada um de nós aqui nessa noite. Andar no caminho estreito. A próxima, agora, as virgens prudentes. Muito bem. As virgens prudentes é o oposto das virgens loucas. Essas virgens prudentes, elas têm a atitude que eu e você temos. Ou se não temos, vamos passar a ter. Nós vigiamos. Nós oramos. Nós andamos no caminho estreito. Totalmente antagônico, né, às loucas. E temos uma vida espiritual ativa. Então, vejam só, se você vigia, se você ora, se você anda no caminho estreito, e se você exerce a sua vida espiritual, isso está indicando que você é um candidato ao céu, um candidato à cidadania celestial. Porque, irmão, seria uma grande perda de tempo nossa passar anos e anos lendo a Bíblia, vindo à igreja, contribuindo na igreja, dizimando, ofertando, renunciando ao mundão perdido. Seria uma grande perda de tempo nossa se no final nós terminássemos fora do céu, não herdássemos a vida eterna. Seria uma tragédia. Então, que Deus abençoe cada irmão aqui e cada irmã aqui nessa noite, que nós possamos andar nesse caminho estreito e herdarmos a vida eterna, morarmos no céu com Jesus, morarmos no céu com Cristo. Malaquias 3,18, vamos ver essa referência bíblica para a gente dar uma checada nisso aí. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o
entre o que serve a Deus e o que não serve a... Olha só, você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, quando você compara as 10 virgens, as loucas e as prudentes. Você vai perceber que a vida das loucas é uma vida ímpia, uma vida esquecida, uma vida largada, uma vida desdeixada, uma vida esquecida. Então, tanto faz, tanto fez. Essas virgens loucas estão enquadradas nos ímpios. Porque o ímpio, às vezes, você vai pensar que é a pessoa não crente que está lá fora, mas o ímpio está dentro da igreja, está tomando a Santa Ceia, está vestindo de crente, está usando Bíblia, vestindo até terno, né? Hoje eu estou de terno, né? Bem formal, que nós estamos informal ultimamente, mas hoje eu vim formal, pastor Wilson, viu? Mas também, já viu, né? A gente não pode, assim, ficar de qualquer jeito, né, pastor? Você tem que estar arrumado. Então, vejam bem, olha, entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Eu pergunto para mim nessa noite, para vocês nessa noite, como nós estamos? Estamos na condição do que serve, do justo, ou estamos do outro lado? A gente pode refletir nessa noite sobre a nossa própria vida e dizer, que lado nós estamos? Qual a posição que nós estamos levando na presença de Deus? Se estamos como as virgens prudentes ou como as loucas? A diferença é notória. Sabe, irmãos, essa questão de aparência exterior, como eu brinquei aqui com a questão de indumentária, roupa, isso tudo não identifica eu e nem ninguém aqui como crente. Nós só seremos crentes a partir da hora que o nosso caráter, que o nosso comportamento for condizente ao que nós pregamos. É quando nós vivemos uma vida ilibada, uma vida regrada, uma vida santificada, diferenciada, então você vai olhar, olha, lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus. Não se trata no exterior, mas o que está aqui dentro do nosso coração. Nessa noite que o Espírito Santo possa trabalhar no seu e no meu coração, e que os frutos do Espírito Santo possam moldar o nosso caráter cristão, e que nós possamos estar nos moldes das virgens prudentes. Amém? Que você siga nesses passos. Seguindo agora a próxima meditação, na próxima, né? É agora? Simbologia da parábola, isso aqui é bem simples, o noivo é Cristo, a noiva é a igreja, azeite é o Espírito Santo. Olha, não que eu não tenha me preparado, eu me preparei muito para trazer essa palavra, estudei muito. Eu tenho lá em casa, uma enciclopédia de quase 1000 páginas que fala só sobre as parábolas. Eu me debrucei sobre essa parábola para ler. Gente, é muita informação. Também ouvi umas 4 ou 5 pregações dentro desse tema. Cada um tem uma vertente. Então, a gente fica com a mais simples. Eu procuro ficar com a mais simples, porque a mais simples é melhor para se aprender. Então, eu considero o noivo aqui, ao longo da minha vida cristã, o noivo sempre como Jesus. A noiva é a igreja, o Espírito Santo é o azeite. Então, a gente vai entender que se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer ter o azeite, que é o simbolismo do Espírito Santo, uma das coisas que você tem que fazer, precisa fazer, é buscar a presença do Espírito Santo. E é possível ser cheio do Espírito Santo? Pastor Marcelo? É sim. Porque eu sinto quando eu estou cheio do Espírito Santo. E falar nisso hoje eu estou, viu? Para a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus. Estou me sentindo cheio do Espírito Santo aqui hoje. Porque eu busquei a presença do Espírito Santo. E se eu não tivesse, então eu estou muito arruinado. Porque eu busquei o Senhor a semana inteira consagrado. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. E você também precisa estar cheio do Espírito Santo. Quem enche é o Espírito.
Nós só somos os vasos. Ele é quem trabalha em nós. É Ele quem te usa, é Ele quem me usa. Então, o Espírito de Deus, ele é possível você se encher dele ou se esvaziar dele. Ué, como é que eu vou me esvaziar do Espírito Santo? Simples, só começar a pecar. Peca um pecadinho aqui, peca outro pecadinho ali, peca mais outro pecado, numa hora, leva uma vida de qualquer jeito, daí um pouquinho você está vazio do Espírito Santo. Em palavras, linguagens mesmo goiana, né? Linguagem simples. É só pecar, aprontar, que você se esvazia. Agora, se você quer ser cheio do Espírito Santo, consagra a sua vida, vem para o ciclo de oração, vem para a consagração, vá para a vigília, ora em casa, ora onde você estiver, busque a Deus, não abra mão, não dá lugar para Satanás ficar te enganando, te iludindo. Seja cheio do Espírito Santo, porque é tempo de ser cheio do Espírito Santo, igreja. Não é tempo de ser vazio do Espírito Santo, porque Satanás não está brincando de Satanás, o diabo não está brincando do diabo, e a igreja não pode brincar de igreja. A igreja tem uma marca, e a marca da igreja é o precioso sangue de Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário por minha e por sua causa. E nessa noite nós nos enchemos do Espírito Santo, nós não vamos sair daqui vazios, nossas lamparinas vão estar cheias, vai estar acesa para clarear esse mundo, para dar luz a esse mundo. Chega de mediocridade espiritual, chega de capenguice, chega de fraqueza, se encha do Espírito de Deus, porque eu me comprometi comigo e Ele, que quero ser cheio do Espírito Santo, até o último respirar da minha vida. E você faça assim também. Não perca seu tempo se iludindo com coisas efêmeras dessa vida, coisas passageiras. Então, igreja, nós vamos agora ao próximo slide para a gente já ir para os momentos finais. Precisamos estar cheios do Espírito Santo e preparados. Mateus 25, 13. Vamos ver o que está escrito? De novo, né? A gente sabe a hora que Jesus vai voltar? Você sabe a hora e o dia? Alguém aqui sabe? Não? Você aguarda Jesus voltar? Quantos aguardam Jesus voltar? Amém? Todos aguardam? Todos nós aguardamos Jesus voltar. Você não sabe o dia e nem a hora. E outra coisa, você, porventura, não sabe também o dia que você vai morrer. Nem eu. Eu espero que seja daqui a muitos anos, mas se for amanhã ou se for essa noite, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A morte não tem essa questão, foi do nada, né? O cara infarta aí, pronto, foi embora. Então, a gente precisa estar preparados, igreja, preparados, porque as virgens prudentes estavam preparadas. Elas entraram, nós vamos ver daqui a instantes. Então, nós também estamos aqui numa luta, numa guerra, onde nós vamos também entrar, e nós estamos nos preparando, vamos nos preparar cada vez mais, até chegarmos ao dia em que o Senhor vai olhar para nós e diz: vinde para mim, bendito do meu Pai, possuí por herança. O próximo slide, por favor. Você está preparado para a volta de Cristo? Eis que Ele breve vem. Guarda o que você tem, para que você não perca a sua coroa. Jesus, igreja, breve virá. Breve Cristo virá. Ele está voltando. E essa parábola, ela é escatológica. Ela tem a ver com a escatologia. É claro que se eu fosse falar aqui, analisar para quem foi escrita, um monte de vertentes, sem uma aplicação, eu teria talvez tido muito menos proveito desse ensinamento, porque isso aqui é um ensinamento, tá? As parábolas, elas não são parábolas para a gente falar: nossa, eu sei o que é parábola, eu entendi parábola. Não. As parábolas, elas têm uma conotação de advertência muito grande para a nossa vida espiritual. As parábolas, elas não são somente para a gente poder, entendi, que legal, parábola das 10 virgens, parábola do bom samaritano,
Então, não é bem assim. As parábolas, Jesus as falou justamente porque ele queria que aqueles que são dele entendessem o reino de Deus e estivessem aptos a morar lá com ele. Por isso, essa parábola das 10 virgens tem essa conotação sobre entrar ou não entrar nas bodas do Cordeiro. E no caso do noivo lá, as 5 imprudentes, sabe o que elas resolveram fazer? Elas não buscavam, como falamos, não oravam, não buscavam a Deus, não consagravam, e não tinham o quê? O azeite. O que elas foram fazer? Resolveram sair para fazer o quê? Uma comprinha. Foram fazer uma compra de azeite. Às vezes a gente vai para o shopping num culto como esse, né? E aqui está o azeite sendo derramado, amém? Está o azeite sendo derramado, e a gente está lá no shopping fazendo uma comprinha. As loucas resolveram fazer uma compra. Certamente, vamos lá buscar, porque tem muito azeite na venda, não sei de quem lá, né? Não sei nem como é que era o comércio daquela época de azeite. Saíram para ir buscar azeite. E quando elas voltaram, o que aconteceu? A porta já estava o quê? Fechada. E aí não teve como elas entrar, porque faltou azeite, porque faltou o Espírito Santo. Na vida hoje, vamos transliterar para cá, vamos trazer para nós, faltou o Espírito Santo. Imagina você, se você não estiver cheio do Espírito Santo, estiver vazio do Espírito Santo, e de repente a trombeta soar, a Bíblia diz que a trombeta vai soar, e você não está com seus ouvidos espirituais atentos, pego de surpresa, a volta de Cristo acontece, e a gente fica aqui nessa terra, que já está um caos, Você imagina o caos que vai ser quando o Espírito Santo for tirado da terra. Então, igreja, que Deus abençoe a cada um de nós, que essa palavra possa ter falado ao meu e ao seu coração, e que Deus possa realmente nos ajudar a não sermos pegos de surpresa e estarmos aptos, prontos, preparados, com uma vida santa, irrepreensível na presença do Senhor, porque é isso que Deus requer, nada mais, nada menos do que isso. A Bíblia chama que nós devemos ser o quê? Irrepreensíveis. Então, quando eu estou muito repreensível, aí você se analisa. Quando a sua esposa está te repreendendo muito, faz uma autoanálise. Quando o marido está repreendendo a esposa muito, faz uma autoanálise, porque você pode estar sendo repreensível, mas a Bíblia quer que nós sejamos irrepreensíveis. Quantos irrepreensíveis temos nessa noite? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração a Deus, pedindo ao Senhor força, graça, libertação, santidade, purificação, lavagem, e que o sangue do Cordeiro possa lavar você nessa noite, que você possa entrar nos céus pela porta, porque o Senhor quer dessa maneira. Ele fala dessa maneira nessa noite, porque Ele é nosso Pai, amém? Ele é o Pai que ama, Ele é um Pai amoroso, Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca, e Ele não quer que eu me perca, também não quer que você se perca, em nome de Jesus. Quer orar comigo? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus, te adoramos nessa noite, Espírito Santo, azeite maravilhoso, nós cremos, ó Pai, na Tua presença. Senhor, eu creio que o Teu Espírito Santo nessa noite, aleluia, falou, Senhor, aos nossos corações, e que essa igreja lavada, que essa igreja redimida, que essa igreja comprada com o sangue do Cordeiro, que essa igreja possa entrar nos céus pelas portas, e que nada, que nenhum embaraço, que nenhum problema venha nos prender neste mundo, ó Pai, para que nós possamos, com liberdade do Espírito, entrar nos céus e desfrutar das maravilhas do Senhor na eternidade, onde o Senhor está. Abençoa cada irmão, abençoa cada irmã, em nome de Jesus, amém e amém. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo. Meu noivo esperando, meu noivo esperando.
Quem pode aplaudir a Deus por essa noite maravilhosa? Glórias a Deus. Já estamos encerrando. Parabéns, mensagem da parte do Senhor. Pastor Laci provou que está cada dia mais rico, né? Está bonito aí nessa roupa, nesse terno. Quem quiser dinheiro emprestado, ele falou na Santa Ceia aqui, está de pé, né, pastor Laci? Aí tem 1 milhão para cima, ele está dizendo. Queridos, sem dúvida, a parábola das 10 virgens fala de vigilância. Como a palavra falou nos nossos corações, né? Existia uma cultura lá no primeiro século judaica que todas as vezes que um casamento ele era anunciado, o noivo ele vinha de surpresa. Isso era uma cultura da época. E aquele noivo ele chegava de surpresa e alguém anunciava. Vocês veem na parábola dizendo que foi à meia-noite, o noivo está chegando. E aquele noivo, após que ele anunciava a chegada dele, quem tivesse com a lamparina seguia um cortejo no meio da cidade, anunciando aquele casamento. Então aquelas que estavam com as suas lamparinas, elas seguiam esse cortejo e era celebrado, havia festa, porque tinham vigiado. Certamente Deus usou o pastor Laci para falar sobre a vigilância aos nossos corações, a vigilância diária, né? O noivo, a noiva e a porção do Espírito Santo. Que Deus possa ter falado, obrigado pastor Laci, que possamos ser, né? Jesus ele usava os recursos que ele tinha da época, e se nós trouxermos esse casamento, formos para esse casamento lá naquela época, aquele noivo que chegava de surpresa, meia-noite, de madrugada, alguém anunciava, e ali era contemplado quem estava em vigilância. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas o que nós precisamos estar diga comigo, vigilante. Amém, queridos? Temos aqui pamonha, passe aqui ao lado, temos pão, pamonha, e você vai poder contemplar aí, tem pastel também, você vai poder honrar os irmãos do Ministério da Família que estão aí, desde cedo aí, preparando, amém? Você foi abençoado, diga obrigado por essa quarta-feira, Jesus. Diga, seja grato, querido, diga obrigado, Senhor, por esta sexta, por essa quarta, porque eu já estou na sexta, Jesus, por essa quarta-feira, obrigado, Pai. Senhor, nós te agradecemos, obrigado por tudo que foi ensinado, meu Pai, obrigado que Tu és o pão vivo, Senhor, que desceu do céu, obrigado pela Tua presença, obrigado porque o Senhor falou conosco, nos ajuda, Senhor, a sermos ouvintes sim da Tua palavra, mas sobretudo nos ajuda a ser praticantes, Senhor, colocar em prática, colocarmos o nosso coração e a nossa mente de plantão, Senhor, vigilante em relação à Tua chegada. Nós queremos naquele grande dia encontrar contigo, Senhor, no céu em glória e morarmos contigo, Senhor, meu Pai, na eternidade. É isso que nós buscamos. Não queremos, como teu servo pregou, não deixa, Senhor, os atrapalhos, as distrações dessa vida, Senhor, mas que toda a nossa casa, toda a nossa parentela, juntamente, Senhor, com toda essa igreja, a membresia dessa igreja, possamos naquele grande dia estar contigo, Senhor, fazer parte, Senhor, desta caravana que vai morar no céu. Pai, nós cremos na Tua mão, cremos na Tua salvação, na Tua graça. Agora te pedimos, nos despede em paz, nos leva, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, Pai, nos conduza, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos, igreja, não esqueça, domingo temos culto da família, sábado consagração e na sexta-feira temos círculo de oração aqui na nossa igreja. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar presente na tua casa hoje, sempre. A igreja diz amém. Cumprimente seu irmão, que Deus te abençoe em nome de Jesus.